Olá a todos, nós somos o segundo grupo, falaremos sobre morfossintaxe e morfologia, mais especificamente sobre o assunto abordado na obra Morfossintaxe de Flávio de Barros, e este trabalho foi elaborado para a disciplina de sintaxe da língua portuguesa, ministrada pelo professor especialista Waldenberg Bessa. Nosso grupo é composto pelos seguintes acadêmicos: Ana Cristina de Souza Alves, Aline de Moraes Santos, Ellen Caroline Barreto dos Santos, Marcos Vinícius Damasceno Calisto, eu que vos falo, Maria Jaqueline Messer da Silva, Rocifrão de Souza Moura, Rosana Alves de Souza, Vanessa Barros da Silva e Wesley Emanuel Silva Ricarte. Em nosso sumário nós temos os seguintes assuntos: o morfema, que trata sobre morfema em morfe, morfema zero, morfema suprassegmental, alomorfia, comutação e segmentação, cumulação e amálgama. Temos também a palavra, que trata sobre formas livres, presas e dependentes e vocábulo fonológico e formal. E por último, tem-se os dois, morfema e a palavra, que trata sobre valor e função dos morfemas, formação das palavras, composição, derivação. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Cristina Alves e a partir de agora a gente vai dar início à apresentação de todo o nosso trabalho e eu vou iniciar a minha fala mostrando para vocês um trecho desse poema que é pertencente a João Cabral de Melo Neto, que é a autora no qual nós embasamos o nosso trabalho. Ela faz uso logo no início do capítulo. E aí o poema diz o seguinte: a pedra da frase seu grão mais vivo obstrui a leitura fluviante flutual, assula a atenção e isca com risco, certo? O que é que nos interessa nesse trecho desse poema? O que é que chama a nossa atenção, tendo em vista que nós vamos estudar a partir de agora a morfologia? Bom, se nós nos atentarmos às duas palavras que estão destacadas, elas estão grafadas de maneira incorreta. O autor troca o flutuante pelo fluviante e o fluvial pelo flutual. Ele faz esse jogo morfológico para que ele possa conseguir alcançar o sentido pretendido pelo poema. É esse ponto que nos interessa, é essa troca, que só foi possível graças às propriedades que os morfemas têm de se encaixarem e se desencaixarem como se eles fossem, por exemplo, peças de Lego. Antes de dar continuidade, é interessante que a gente tenha em mente algumas características a respeito do morfema, alguns conceitos. O morfema ele é a menor unidade significativa que tem propriedade de se articular com outros morfemas que sejam de seu nível, ok? No entanto, a maior unidade que o falante da língua ele tem consciência nas frases que ele diz, nas frases que ele escreve, por exemplo, é a palavra. A palavra, ela nem sempre vai coincidir com o morfema. Por exemplo, são relativamente poucos os vocábulos que constam do mesmo morfema. Para que a gente possa conhecer, para que a gente possa avaliar o significado, a expressão e também o arranjo dos morfemas, é necessário fazer uma isolação. E com isso a gente vai poder conhecer a estrutura do vocábulo. E para que seja feita essa decomposição dos morfemas em partes, em segmentação, é fundamental que os pontos de articulações eles sejam localizados, para que esses cortes eles sejam feitos nos locais exatos, nos locais corretos. E aí, para que isso aconteça, é necessário que seja esclarecido alguns conceitos e algumas terminologias. E aí a gente vai começar sistematizando as noções que nós temos, que nós já temos sobre morfema, opondo agora o conceito de morfe. De início, é preciso que a gente faça essa diferença entre morfema e morfe, como está exposto aí no slide, está simbolizado. O morfema ele difere de morfe, apesar de, na maioria das vezes, serem utilizadas apenas a terminologia a respeito do morfema para ambas as entidades. E aí logo a autora chega a essa concepção de morfema
levando em consideração um novo elemento diferenciador para que seja resolvido esse impasse entre morfema e morfe, no caso sendo a significação. E aí a autora coloca que morfema é unidade mínima significativa que tem a propriedade de articular-se com outras unidades de seu nível, ou, mais especificamente, unidade formal abstrata provida de um ou mais de um valor semântico, referencial ou gramático. Ou seja, o morfema é uma abstração que envolve significados e possibilidades de combinação, como eu falei anteriormente, como se fossem peças de Lego. E se apresenta, na maioria das vezes, formalizado em fonemas que se concretizam por meio de sons. É importante que seja reiterado que essa transição de fonema a morfema, ela implica uma diferença qualitativa, consubstanciada na incorporação de significado ao conjunto fonemático, que passa a constituir o signo. E é por isso que o morfema ele difere essencialmente de outra construção de fonema, por exemplo, a sílaba. O morfema, se chegar a ocorrer de um morfema e uma sílaba possuírem a mesma configuração fonemática, não terá passado de uma mera coincidência. Uma forma linguística, ela só pode ser observada, ela só pode ser reconhecida se haver uma definição dos níveis em que ela está sendo observada. E aí é por isso que não há uma confusão entre o morfema A entre o fonema A e o morfema A do feminino, nem com o A enquanto A atua como artigo, porque elas se tratam de entidades diferentes, elas possuem níveis diferentes. A dualidade concreto-abstrato, ela mostrou a conveniência de uma designação específica para esse outro aspecto que é do morfema, que é o morfe. E aí vai ser útil justamente essa noção da oposição de morfema e do morfe. Morfema difere do morfe. Ela vai ser útil para que a gente possa compreender alguns dos fenômenos, como, por exemplo, a acumulação e a alomorfia, que será abordado mais adiante pelo restante dos colegas. Morfema zero. O morfema zero é a ausência de desinência, ou seja, ele não necessita de nenhuma desinência para encerrar o seu sentido. O singular dos nomes em português não se concretiza em um ponto do vocábulo, mas está presente como categoria de número, o que se comprova pelo confronto com o plural. Por exemplo, em livros e livro. No plural é ocupado pelo morfema S e no singular é um conjunto vazio, que denominamos como morfema zero. Ambos, porém, são realidades morfêmicas. Como noção gramatical, cada um deles só existe graças à existência do outro. E sem essa oposição, sequer seriam cogitados esses conceitos. Assim como a categoria gramatical de número, que só existe porque um par positivo a instaura, o singular e o plural. Morfema suprassegmental. Um dos procedimentos que podem valer-se as línguas é a variação de dois fatores entonacionais, a intensidade e a altura. Esta variação constitui-se em morfema suprassegmental, isto é, ela tem um significado gramatical sem ser um segmento entre outros na cadeia sigmática, já que não possui uma configuração fonemática própria. Por exemplo, nas palavras fábrica e fabrica, a tonicidade dessas palavras é o único fator que as diferenciam, fábrica e fabrica. Sem essa tonicidade, as palavras seriam as mesmas e nós não saberíamos diferenciar o nome do verbo. Outro exemplo é que essa variação de altura ela opera em português como um elemento componente da modulação frasal e ela é a única responsável, por exemplo, pela diferença entre uma afirmação e uma interrogação em frases como ele já viajou ou ele já viajou. A entonação com que pronunciamos essas frases ela é a única coisa que nos ajuda a diferenciar se a frase é uma afirmação ou é uma pergunta.
A alomorfia. A alomorfia é a denominação dada ao fenômeno linguístico que se caracteriza pela variação que os morfemas podem sofrer em sua forma, sem acarretar mudanças em seus significados. Tais variações podem ocorrer no prefixo, na raiz, no sufixo, na vogal temática ou na desinência verbal. Por exemplo, nas seguintes formas verbais: cantais, cantáveis, amais, amáveis, amareis, cantardes, fazerdes, fizerdes e partirdes. É possível identificar em todas o mesmo morfema com valores de segunda pessoa e número no plural, mas a concretização se faz em morfes diferentes, que são is e des. Esses dois segmentos eles constituem um caso de alomorfia, pois eles contêm os mesmos valores significativos. Olá, eu sou a acadêmica Aline e nessa sequência sobre a compreensão dos morfemas eu irei falar sobre 4 processos que ocorrem, que são a comutação, a segmentação, a acumulação e a amálgama. A comutação. A comutação é a troca de um elemento no plano da expressão, o que resulta em uma alteração no plano de conteúdo. Vejamos. Esse elemento no plano da expressão faz referência aos elementos que estão postos no segmento, no eixo paradigmático, que são esses elementos como o L, o M e assim seguinte. O que resulta em uma alteração no plano de conteúdo, que são os elementos que estão na horizontal e que formam os vocábulos lar, mar, mal, mel e fel, que é chamado eixo sintagmático. Observa-se, então, que a cada comutação feita, alterou-se o significado, dos vocábulos, porém manteve a estrutura do significante. Vejamos agora como se dá o processo de segmentação. Segmentação. Segmentar o vocábulo, palavra e morfemas. Consiste na substituição, na troca de morfemas a partir de uma base comum ou radical. Por exemplo, os radicais fer e pet. Estão aí postos os exemplos. Fer, por exemplo, o radical fer, com essa substituição, e com essa troca de morfemas, obtém-se novas palavras como ferreiro, ferragem, ferradura e ferrinho. O radical pedra, com essa alteração de morfemas, obtém-se palavras como pedrada, pedreiro, pedreira, pedregulho, pedregoso e pedra. Ou seja, essa segmentação, o ato de segmentar, consiste na substituição, na troca de morfemas a partir de uma base comum, que no caso o radical. Agora vejamos o processo de cumulação. Cumulação é o processo linguístico no qual o único elemento mórfico contém mais de uma significação. Nos morfemas gramaticais, a cumulação ocorre, por exemplo, nas desinências pessoais dos verbos. Em mandamos, por exemplo, a desinência mus indica, portanto, cumulativamente o número pessoal do verbo, certo? Ou seja, a acumulação é esse processo no qual, por exemplo, a desinência mus indica o número plural do verbo, Que, por exemplo, nós mandamos, que está conjugado na primeira pessoa do plural. Agora vejamos a amálgama, que é o processo morfológico de fusão de duas ou mais unidades lexiais que se juntam em uma nova unidade lexial. Exemplos: as construções de preposições com artigos são exemplos de amálgama, como está posto aí. O acraseado, que é a junção de a mais a recuperáveis em a ela e com ela. Ou seja, o processo da amálgama
É essa fusão, né, de duas ou mais unidades lexiais que se juntam em uma. Então, pessoal, indo um pouco mais além a respeito dos estudos da palavra, dos morfemas, nós iremos falar acerca de uma distinção entre as unidades formais da língua, que foi muito importante para o estudo dos morfemas. Foi uma distinção feita por Bloomfield, em que ele dividiu os morfemas entre formas livres, formas presas e formas dependentes. De uma forma para ilustrar para vocês acerca do que consiste essa divisão entre formas, eu apresento essas duas imagens, esses dois textos aí que vocês conseguem visualizar. No lado esquerdo, nós temos uma placa pare, com a palavra pare aí transcrita dentro da placa, como nós comumente já conhecemos. E no lado direito, nós temos uma palavra que aparentemente está incompleta, que diz relampe. Qual dessas duas imagens, qual desses dois textos vocês acreditam que está passando uma mensagem clara, uma mensagem concreta e que diz alguma coisa? Certamente é a imagem da placa de pare. Pois na palavra que está incompleta, relampe, a gente até tem uma certa noção do que provavelmente estará dizendo, mas nós nunca teremos certeza. Pode ser relâmpago, pode ser relâmpagos, pode ser relampear, pode ser relampejar. Então, eu trago isso para vocês para que a gente, de certa forma, compreenda no que consiste essa divisão entre formas livres, presas e dependentes. Porque o que caracteriza essas formas é basicamente se elas conseguem ou não transmitir uma mensagem ou se elas possuem significado ali sozinhas, como elas estão sendo apresentadas, ok? Então vamos começar com as formas livres. As formas livres são aquelas palavras que elas sozinhas, isoladas, da forma que elas se apresentam, elas possuem um significado e transmitem uma mensagem. Elas podem ser compreendidas. Eu trago aí essa palavra que está destacada de azul, a palavra lealdade, certo? Ela é uma forma livre. Quando nós escrevemos e quando a gente a lê, a gente compreende o seu significado, a gente compreende o que ela quer dizer, ok? Então, por essa razão, ela é uma forma livre. Uma coisa muito importante acerca das formas livres é que, em sua maioria, elas são capazes de serem reduzidas e criar uma nova forma livre. É por isso que eu trago essa palavra abaixo de amarelo, a palavra leal, né? Essa palavra leal, ela é proveniente da palavra lealdade, certo? É uma forma livre dentro de outra forma livre. Por que que isso é muito importante saber? É para que vocês entendam que na próxima forma, a forma subjacente das formas livres, isso não ocorre, ok? Temos então as formas livres mínimas. O que caracteriza é basicamente essas formas livres, elas não serem capazes de criar outras formas livres através da sua redução, ok? Tanto as formas livres mínimas quanto as formas livres comuns, como eu apresentei anteriormente, elas transmitem a mensagem, elas sozinhas passam um significado. Porém, as formas livres mínimas, elas não podem se dividir. Elas não são capazes de criar outras formas livres, ok? Então, vamos ler essa tirinha. Uma raposa laranja, ela questiona, você entendeu? E a raposa preto e branco responde, sim. E abaixo, que? Quando essa raposa responde dessa maneira, monossilábica,
ela está utilizando formas livres mínimas, certo? Essas duas palavras, pessoal, elas são formas livres mínimas, ok? A palavra sim e a palavra que, elas têm o significado, elas transmitem a sua mensagem. E tem o outro porém. Vocês acham que é capaz de reduzir a palavra sim e de reduzir a palavra que? Não são capazes, né? Isso não é possível. Então, por isso se trata de formas livres mínimas. Transmitem uma mensagem e não são capazes de se dissolverem, de se dividirem. Agora nós temos as formas presas, ok? Quero que vocês olhem basicamente aí direto para a palavra leal. A palavra leal que está destacada de verde. A palavra leal é uma forma livre, né? Ela está transmitindo a sua mensagem. Mas antes da palavra leal, a gente tem o prefixo des, certo? Esse des, ele tem uma função muito importante nessa palavra. É através desse des que eu mudo completamente o sentido da palavra leal. Ao invés de tal pessoa ser leal, a pessoa se torna desleal. Aí na palavra do exemplo. Esse des, isoladamente, ele teria a capacidade de transmitir uma mensagem? Ele teria significado sozinho? Não. Então, é por esse motivo que o des se classifica como uma forma presa, que são as formas presas. As formas presas não funcionam sem uma ligação com outras formas, sempre dependerão de uma ajuda para formar um vocábulo. Ainda assim, ela tem uma importância grande, pois dá sentidos diferentes aos vocábulos. E assim eu tenho esses outros exemplos aí abaixo, né? Tem a palavra desfazer, com a forma presa des, que muda o significado da palavra. Eu tenho a palavra predisposto, com o prefixo pre. E tenho a palavra felizmente, com o sufixo mente, né? Que dá o sentido aí de modo para a palavra feliz. Então, disso se tratam as formas presas, ok? E por fim, nós temos as formas dependentes. O estudioso, né, o linguista brasileiro Matoso Câmara Júnior, ele viu que seria necessário uma quarta forma, né? Ele viu que as formas do Bloomfield eram muito boas, mas ele também queria dar a sua contribuição, no qual ele trouxe essas formas dependentes. Do que se trata essas formas dependentes, hein, pessoal? São formas que elas não funcionam como enunciado, mas ajudam na construção de frases e orações. É o caso dos artigos, conjunções e preposições, por exemplo. Então, são os artigos o, a, os, as e também as preposições de, por, etc. Então, eu tenho aí como exemplo esse banner aí de aviso que diz o seguinte: por gentileza, mantenha a bancada limpa e organizada. Quero que vocês observem a expressão por gentileza. Essa expressão ela tem um significado, mas os morfemas aí apresentados, né? As palavras aí apresentadas. Gentileza é uma forma livre, né? Gentileza ela consegue passar por si só a sua mensagem, o seu enunciado. Mas eu tenho a preposição por. Esse por, essa preposição, ela se trata de uma forma dependente, pois ela sozinha, ela não consegue produzir o seu enunciado. Ela tem que estar acompanhada da palavra gentileza para ser útil aí na oração apresentada, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essas três formas e que tenha sido esclarecedor. Olá, tudo bem? Sou o Fran e para dar continuidade à nossa apresentação, nós iremos falar hoje do vocábulo fonológico e do vocábulo formal. Qual a diferença destes com a palavra em si? Antes é necessário que nós tomemos conceito do que vem a ser
um vocábulo. E o vocábulo é o elemento linguístico de autonomia formal, porém ele não possui valor semântico. Do contrário, a palavra em si ela já é uma unidade formal com esse valor semântico. Vejamos nos exemplos a seguir. Na palavra cálice, observamos a forma dependente como um vocábulo formal, ou seja, uma palavra com um valor semântico completo, pois cálice é referido àquela bebida, né? Um local, por exemplo, na frase Jesus tomou o cálice de vinho, né? Ele tomou ali mais ou menos uma taça com vinho, né? Já em cálice, embora a pronúncia seja praticamente a mesma, cálice, quando é um verbo, ele é uma palavra formada por aglutinação para que ele tenha, né, um vocábulo fonológico completo para dar sentido à expressão, né? Cálice, o se ele já veio para juntar ali por aglutinação para que dê sentido à palavra, para que nós entendamos que para que ela seja um vocábulo fonológico completo, né, essa palavra precisou então desse complemento por aglutinação, né, que foi a junção de uma outra palavra como complemento para que então o verbo passe a ser uma palavra em si, correto? Entrando agora na parte do valor e da função dos morfemas. Aqui nós temos uma divisão de morfemas em morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Os morfemas lexicais são os mesmos que lexemas e os gramaticais são os mesmos que gramemas. Os lexemas, eles fazem parte de um grupo mais abrangente. Como assim um grupo mais abrangente? Um grupo mais abrangente de palavras. Tipo, ele tem uma ilimitada quantidade e ele sempre pode ser acrescentado. Eles são os substantivos, os adjetivos e os verbos. Já os gramaticais, eles são mais limitados, eles pertencem a um grupo fechado, que são ali os artigos, os adjetivos e as conjunções. Ainda quanto à função e valor dos morfemas, nós temos aqui uma breve divisão dos morfemas. Após os lexemas e gramemas, temos as palavras gramaticais, que são as endofóricas e exofóricas, que serão posteriormente expostas, e as formas presas. Entre elas estão divididas em derivativas e flexionais. O que seriam as formas presas derivativas? Os prefixos e os sufixos. E as formas presas flexionais seriam as vogais temáticas, as desinências nominais e verbos. As palavras endofóricas. Temos aqui uma pequena explicação sobre o termo, que vem do grego endos, interno, dentro, e fórico, que é do levar. Elas também podem ser chamadas de morfemas homossintagmáticos. E elas vão se voltar sintaticamente para o termo central. Temos aqui o exemplo: este livro, o livro e meu livro. A gente observa que no início aqui, o este e meu, eles estão se voltando para um termo central. E temos as palavras exofóricas, que também podemos chamar de morfemas heterossintagmáticos. E sua função é se correlacionar com os termos e estabelecer uma ligação entre esses termos. Aqui temos o exemplo: doce de laranja e roupa com bordados. No caso, esse de e esse com, que vai ser essas palavras exofóricas. Logo, esse de vai servir para relacionar doce com laranja e com roupas e bordados. Na formação de palavras, nós temos dois principais processos, que é a derivação e a composição. No entanto, também temos outros processos de formação de palavras, como a onomatopeia, o hibridismo, sigla, entre outros. Hoje eu irei falar um pouco sobre a composição. A formação de palavras pela composição é o processo pelo qual palavras novas são formadas pela junção de duas ou mais palavras, ou seja, de
de 2 ou mais radicais. Essas palavras são chamadas de compostas em oposição às simples que possuem apenas um radical. A composição pode acontecer de duas formas: composição por aglutinação e composição por justaposição. A composição por aglutinação ocorre quando os elementos ou palavras que formam, eles estão ligados, eles se unem. Isso significa que pelo menos uma de suas partes perde sua integridade sonora ou ortográfica. Aí temos alguns exemplos de palavras compostas por aglutinação, né? Aí temos a perda de elementos, temos a perda de uma letrinha na palavra. Plano mais alto, planalto, vinho mais acre, vinagre, água mais ardente, aguardente, pernil mais longo, pernil longo, em mais boa, mais hora, embora. A composição por justaposição ocorre quando as palavras que formam os compostos estão lado a lado, e trata-se da junção de duas ou mais palavras sem que haja alteração sonora e ou ortográfica. Isso significa que a alteração ocorre apenas no significado da nova palavra, formada após a sua composição. Ou seja, então não há perda de elementos. Então temos uns exemplos com hífen: para mais lama, para lama, guarda mais chuva, guarda-chuva, guarda mais roupa, guarda-roupa, pé mais de mais moleque, pé de moleque. E temos alguns exemplos sem hífen. Sangue mais suga, sanguessuga, gira mais sol, girassol, passa mais tempo, passatempo, manda mais chuva, manda chuva. Composição por subordinação. Então, é interessante, outro aspecto bem importante da composição é o fato de que as palavras que a formam, elas estão relacionadas sintaticamente por subordinação e coordenação. Aí nós temos alguns exemplos de subordinação. Verbo e complemento: estraga prazeres, porta bandeira. Substantivo e adjunto: adjetivo, cabra cega, aguardente. Substantivo e adjunto: pé de moleque, mula sem cabeça. Substantivo e aposto: couve-flor, cirurgião dentista. Verbo e adjunto: bota fora, abaixo assinado. Adjetivo e adjunto: bota fora, abaixo. Adjetivo e adjunto: sempre viva. Uma oração completa: bem te vi, mal me quer. Dando continuidade ao processo de formação das palavras por composição, né? Agora temos a composição por coordenação. Esse processo de composição, ele se dá, né, através de junções de verbos e de adjetivos. Nós temos exemplos retirados da obra de Carone que nos exemplificam. Por exemplo, de verbos: vai e vem, leva e traz, né? A palavra leva e traz, que é a que a gente vai utilizar mais para entender essa composição, ela é a junção, né, de dois verbos. E os verbos são levar e trazer. Só que esse termo leva e traz, em uma oração como, por exemplo, ele leva e traz, não é correto. A gente não fala dessa forma e nem escreve dessa forma. Esse termo, ele há uma necessidade de um verbo, né? E a gente pode utilizar o verbo ser nessa oração. Então, melhor seria dizer: ele é um leva e traz. O verbo, ele estaria complementando essa composição, né, ocorrida por coordenação. Dando continuidade à formação de palavras, temos um processo que ele é chamado de derivação. De forma simplificada, podemos dizer que a palavra derivação, ela refere-se à formação de algo a partir de uma base já existente.
A derivação, nesse caso, ela consiste na formação de novas palavras a partir de uma palavra já existente na língua. Essa palavra a gente vai chamar ela de primitiva. Ela também se materializa por meio de afixos. Os afixos são o que a gente já trabalhou em outras aulas, que são, na língua portuguesa, os prefixos e os sufixos. A derivação, ela pode ocorrer nas seguintes formas. Vejamos, temos a derivação prefixal, a sufixal, a parasintética, a regressiva e também a imprópria. A gente vai trabalhar cada uma delas posteriormente. As derivações prefixais e sufixais. Para entender elas, a gente pode usar um exemplo simples. A palavra feliz, ela vai ser o nosso radical. A palavra feliz, ela existe na língua portuguesa e ela tem um significado e sentido. Para que ocorra a derivação prefixal, é necessário que um afixo se una ao radical. Nesse caso, o prefixo ele vai anteceder o radical. Nós temos aqui o exemplo do prefixo in, que se une ao radical feliz, formando a palavra infeliz. Essa palavra é um adjetivo e ela existe na língua portuguesa, ela continua existindo. Só que o seu significado e o seu sentido ele vai mudar. A derivação sufixal ela é parecida, só que o sufixo ele é adicionado ao radical, né? O sufixo ele vai ser posterior ao radical, né? Nós temos aqui mente e vai formar uma nova palavra e essa palavra é felizmente. Ela continua existindo na língua portuguesa, só que o seu significado ele vai mudar, né? O seu sentido ele vai ser outro. A derivação parasintética. Ela consiste também no acréscimo de um prefixo e um sufixo, como a gente já falou sobre isso, ao radical. E, nesse caso, esse acréscimo ele será simultâneo, ou seja, ela não vai existir só com um ou com o outro. Os dois têm que estar presentes nessa formação. Ela representa um processo que dá origem principalmente a verbos, obtidos a partir de substantivos e adjetivos. A gente tem aí um exemplo da palavra entristecer. Nota-se que o radical é triste e nós temos o prefixo em e o sufixo ec. Se nós tirarmos qualquer dos afixos, o sentido ele não vai existir. A palavra ela vai deixar de ser uma palavra existente na língua portuguesa. Ou seja, se eu tirar o sufixo ec, a palavra em triste, ela não vai existir na língua portuguesa, então não vai ter um sentido. Então, por isso que essa derivação é uma derivação parasintética, onde ambos os afixos eles têm que estar presentes nessa formação. Derivação regressiva. A palavra nova é obtida por redução da palavra primitiva. Ocorre, sobretudo, na formação de substantivos derivados de verbos. Alguns exemplos: alcançar, alcance, ajudar, ajuda, beijar, beijo. A gente pode notar que nessa derivação o verbo ajudar passa a ser um substantivo, né? A palavra que ajuda, e nessa derivação ocorreu a perda de um signo. Nós temos aqui, por exemplo, a perda do signo R. E esse tipo de derivação, essas perdas, elas são normais e são características. E por último temos a derivação imprópria, onde a palavra nova, derivada, é obtida pela mudança de categoria gramatical da palavra primitiva. Não ocorre alteração na forma, e sim na classe gramatical. Temos um exemplo aqui: mulher-aranha. Nessa frase, o termo aranha, ele não está exercendo função de substantivo, né, do animal, mas sim de adjetivo, né, que é adjetivo de mulher. Nesse caso, o adjetivo aranha, ele deriva-se do substantivo aranha, que no caso é o animal. Então, depois de tudo que foi exposto, nós temos nossas considerações finais, em que, portanto, entende-se que a morfossintaxe analisa as diversas formas
unidades e elementos que constituem a palavra tanto de maneira isolada, assim como um todo, considerando seus aspectos sintáticos e morfológicos. Então, em outras palavras, nós tratamos a respeito do morfema, ou como nós podemos chamar também de análise morfológica, que estuda as palavras, em exemplo, em uma oração de maneira isolada, ou seja, o foco ele é atribuído à estrutura de cada uma das palavras, independente da sua posição na frase, ou da sua relação com as outras palavras da oração. E assim também foi feita uma análise sintática, que por sua vez ela estuda o sentido e significado das palavras empregadas em uma oração. E para isso também foi abordada a questão da palavra, que ela pode ser entendida de diversas formas, por ser flexível ou não, nas diferentes situações de discurso em que pode ser utilizada. E aqui nós agradecemos a sua atenção e em seguida temos nossas referências.